Ah, meu amigo, é o seguinte. Tem vários casos em fotos no mundo inteiro que até hoje são controversas, mas tem uma aqui no Brasil que é muito. O OVNI da Ilha de Trindade. Sim. Claudem já pesquisou, Petit já pesquisou, o Fantástico já fez reportagem. Na sua opinião, como especialista, doa a quem doer. Aquelas fotos são genuínas ou são alteradas? São genuínos. Pela postura que eu já examinei, eu não tive nonças negativas, lógico, né? Mas existem algumas técnicas que a gente usa em editor de imagem, né? A gente pega essas fotos que a gente consegue ter na melhor resolução e trabalha com elas nos editores de imagem. Eu coloquei todos os tipos de filtro e tudo mais, e não tem nada naquelas imagens que comprove que ou o negativo foi trabalhado, ou foi um objeto suspenso, ou um objeto lançado, ou qualquer, por exemplo, sobreposição de dois negativos. É Botar uma ficha de ônibus, ou falar que é gaivota, coisa assim. essas coisas assim. Então, além disso, né, fiz outros estudos sobre o modo como aquelas fotos foram obtidas, distância e tudo mais. Então, nos quadros, nas fotos, são 6 fotos, não aparecem 4, não há nenhum indício de adulteração. A descrição dos tripulantes do navio e a descrição do Baraúna correspondem. Né? Tem relatos dos tripulantes, relatos do comandante do navio e de outros oficiais que estavam lá, todos corroborando como aquelas fotos foram obtidas, que o Baraúna estava na cabina, uma coisa assim, e foi chamado para fazer as fotos. Né? O navio balançava, né? O mar não estava calmo, ele teve dificuldade, e ainda, além disso, quando todo mundo foi para a balustrada, foi para a beirada do barco, todo mundo começou a se inclinar e todo mundo se acotovelando, e ele levava muito esbarrão, então ele tinha essa dificuldade também de ficar estático, né, para fazer as fotos. Tudo isso corresponde, né, ao enquadramento das fotos e tudo mais. As fotos foram examinadas pela Kodak, né, não há menor vestígio de adulteração. E para os Estados Unidos para ser examinado negativo. Algumas pessoas disseram, não, isso daí então no máximo foi uma pareidolia. Uma pareidolia é você colocar uma forma num objeto que não existe. Isso é da nossa sobrevivência. A gente tinha que olhar para alguma coisa e perceber rapidamente se aquilo era um rosto ou não, uma onça do leão, para poder escapar do perigo. Então a gente tem isso de ver 2 pontos em uma curva e ver nisso um rosto. Né? Isso é nosso. Né? Então algumas disseram, não, isso daí que eles fotografaram foi um avião. Até um dos céticos que contestou isso, disse, não, seria um avião de tal modelo, bimotor, não sei o quê. Eu vi a foto que ele examinou, ele pegou uma foto de revista, ou seja, com uma granulação terrível. Né? E ficou difícil de engolir que seria aquele modelo de avião. Um avião pequeno, bimotor, né? De asa baixa. Né? Eu fui conferir todos os modelos de avião que poderiam alcançar a ilha. Né? E alguns só alcançam e não voltam. E na ilha não tem aeroporto. Né? Na ilha da e teria um avião, porque a distância dela era mais ou menos, acho que é 700 ou quase 800 milhas náuticas, por aí, 700 milhas. E o avião, ele teve esse, o melhor, teve um alcance de 1.400. Eles daria para ir e voltar. Só que nenhum piloto, você conviveu com vários, né, iria arriscar de fazer um voo sem uma reserva de combustível, né? Pelo menos se diz 30%. Né? O último que arriscou aconteceu com a tragédia com o time da Chapecoense. Exato, exato. É bem aquilo. Né? Então, nenhum piloto iria sair, passar da Ilha Trindade, fazer a volta, voltar para assim, né? Eu vou retornar, nem vindo do Brasil, nem vindo da África.
eu ficar também no meio, não, seria um voo suicida alguém tentar fazer isso com esse avião. Conversei com isso com o Coronel Selenco, com o Brigadeiro José Pereira, todos me confirmaram, não, esse voo ninguém faria. Seria um suicídio fazer um voo. Então, a hipótese de ter sido um avião que foi flagrado e confundido e tudo mais, não se confia. Além do que, vendo as fotos de melhor qualidade, que a gente conseguiu ter imagens bem nítidas, você vê que o formato realmente é elipsoide, não tem o formato de avião, é realmente uma nave. Então, esse foi um caso que eu estudei realmente essa imagem, né? Estudei tudo que envolve o caso, e eu confirmo, o caso Trindade é real. Lógico, tem gente que gosta de detonar e cria mil hipóteses, né? Mas são mais questões de ego aí do que de realidade e de técnica. E detalhe interessante é que na mesma época estava em atividade na América do Norte o projeto Blue Book, projeto Livro Azul, levado a cabo pela Força Aérea Norte-Americana, e as fotos do Baraúna foram mandadas para lá e foram analisadas e imediatamente descartadas como fraudulentas. Ou seja, o caso da Ilha Trindade não entra para os arquivos do projeto Livro Azul. Vocês sabem que até hoje tem em torno de 700 e poucos casos não explicados que fazem parte dos arquivos desse projeto, né? O que não quer dizer, evidentemente, que provem alguma coisa, né? São simplesmente coisas que não estão explicadas. Muitos dos casos, inclusive por falta de mais informações, que não permitem tirar conclusões mais firmes, né? Os especialistas da Força Aérea Americana notaram que o objeto que aparece nas fotos tinha pouco contraste ou nenhuma sombra, deveria estar exposto ao sol do meio-dia na ilha. As imagens da ilha são muito nítidas, mas as imagens do objeto em si são de baixo contraste. E, detalhe, numa das fotos, a imagem do objeto, o disco, entre aspas, parece estar virado de cabeça para baixo. Isso foi detectado na análise do pessoal lá da Força Aérea Americana. Alguns especialistas não militares norte-americanos também se pronunciaram sobre o caso. Por exemplo, o Dr. Donald Menzel, que foi um grande astrofísico do século XX, que, de boa vontade, com a melhor das intenções, se envolveu pessoalmente na investigação de muitos casos de avistamentos de objetos não identificados, reportados naquela época, especialmente nos anos 1950 e 1960. E ele não quis se pronunciar muito a respeito disso, não apresentou assim grandes explicações, mas o material passou por ele também e por outras autoridades científicas civis, né? Não foi só analisado pelos militares norte-americanos. Bom, se a gente vai ver, meus amigos, o currículo do Baraúnas como fotógrafo jornalístico, a gente vai encontrar ele envolvido numa fraude de fotografia de disco voador feita em 1952. Aliás, naquela época era moda fazer foto falsa de disco voador. Tinha outros brasileiros, entre eles esse Eduardo Keffel, que estavam envolvidos nessa atividade. O Keffel fez fotos do disco voador, o famoso caso do disco voador da Barra da Tijuca, que é de 1954, e que se revelou uma fraude descarada. Ó, essa é uma das fotos que o Keffel fez, ali é a Pedra da Gávea, e lá está o disco voador. Isso ali era uma fichinha de plástico
que o cara atirou para cima e fez a foto. Tá? Quer dizer, uma vez eu fiz isso também. Tu viu as fotos, DJ, lá com a nossa colega Estela, né? Nós pegamos 2 pratos de plástico, atiramos contra o céu assim ao mesmo tempo e batemos a foto. Ficou bonito. 2 discos voadores voando ao céu do crepúsculo. Magnífico. E ninguém pode dizer que as fotos estão, que os originais, que é uma fotomontagem, você pode analisar o negativo, ainda era filme químico naquela época, película, pode analisar a película, não tem emenda, não tem trucagem nenhuma, é uma foto absolutamente autêntica, porque realmente registrou 2 pratos voando no céu, sem dúvida. Não dá para dizer que é fraude, nesse aspecto, e no entanto é uma fraude. Essa foto, inclusive, saiu no jornal O Pioneiro de Caxias do Sul, alguns anos atrás. Eles acharam tão interessante que reproduziram lá. Eu ia trazer e me esqueci. A gente nunca lembra de tudo, né? Mas paciência. Fiz bastante suspense, né, meus amigos? De propósito, eu quero mostrar agora as famosas fotos do Baraunas. Cadê o disco voador? Cadê? Lembrem-se que foram 6 fotos e só 4 saíram bem. Aqui a ilha, está lá o bichinho, ó, supostamente se aproximando em grande velocidade para as vizinhanças da ilha. Parece o planeta Saturno, mais ou menos, né? Um disco voador com forma de planeta Saturno. Segunda foto, já então sobrevoando os maciços rochosos da Ilha da Trindade. Aquele pico ali à direita é o pico da Crista de Galo, o nome da formação rochosa. E aqui é o pico desejado, a montanha mais alta da ilha, com 620 metros de altitude em relação ao nível do mar, e o objeto supostamente após ter feito uma curvinha por trás da montanha e retornando. Terceira imagem. E, finalmente, o objeto indo embora. Aqui um pedaço da amurada do navio, e o objeto indo embora em alta velocidade. Quer dizer, o negócio passou por ali assim, deu uma voltinha e tal, né, alguns segundos, né, oi pessoal, tudo bem? E se mandou. Supostamente é o que teria acontecido. Tá? A gente vê aqui numa das fotos ali, ó, tem aparentemente nuvens do tipo cúmulos, né, tem alguns trechos de céu claro lá, né, céu aberto, né, e o disco voador supostamente está por baixo da camada de nuvens. Se essas nuvens fossem nuvens do tipo cúmulos, elas estariam numa altitude típica de talvez 1.000, 1.500 metros, 2.000 metros, né? Em torno disso. É isso, DJ? Cúmulos, é por aí, né? 2.000, 1.000, 2.000 metros, né? Por aí, né? Então, supostamente, o objeto estava abaixo do teto de nuvens ali, né? Temos aqui um esquema de como teria sido a situação assim tridimensional, né? O navio ancorado aqui próximo da extremidade sul da ilha. A primeira foto, quando o disco voador vinha se aproximando da ilha. A segunda foto. A terceira, antes dele sumir atrás do pico desejado, fazer a volta. A foto 4 e a foto 5 foram aquelas que supostamente não saiu nada. O Baraunas disse que ele estava enjoado, outra vez ele disse que tropeçaram nele porque os marinheiros estavam muito nervosos, enfim. Mas é o fato de que as fotos 4 e 5 não saíram. E lá em cima, a foto de número 6, então, que na realidade é a 4ª e última imagem do tal do objeto. Algumas ampliações, ó. Vocês vejam como a figura da ilha é clara, né? Dá para ver a textura das rochas e tudo, o contraste, e a imagem do disco voador é apagadinha, parece assim que foi lavada com sabão em pó, né? Desbotou, descoloriu, né? Bom, as fotos eram preto e brancas, né? Não eram coloridas. Essa aqui está um pouquinho melhor, né? É a terceira foto.
Aqui uma ampliação ainda maior. Aparece uma coisinha também que ninguém sabe o que é lá em cima, ó. Mas, de fato, fotos curiosas, né? Aqui uma ampliação da chegada do objeto, né? Houve um especialista chamado Martin Powell que especulou que, na verdade, eles teriam visto um avião sobrevoando a ilha. Eu quero só avançar aqui alguns dessas imagens que revelam ali ampliações, né, aqui, ó, essa aqui. Segundo ele, o que eles teriam visto, o que a foto teria registrado de maneira desfocada, seria um avião se aproximando da ilha. Que coisa, né? Tem gente honesta que se esforça, né, por explicar as coisas, né, por procurar explicações razoáveis para as coisas, né? E qual é a foto em que ele aparece invertido? Aqui tem as 4 fotos, né? Qual é a foto que ele aparece invertido? Eu acho que é essa aqui, né? Essa daqui, ó. Parece que o disquinho voador virou de cabeça para baixo, né? Na verdade, não se vê nada, são fotos horríveis.